Olá, você está na 10ª temporada da Reconnect. O Espiritismo para além de Allan Kardec. Fica com a gente. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC Canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. 10ª temporada, é meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. 10 temporadas. 10 temporadas é muito tempo, é muita coisa. 10 temporadas, 4 anos. Viemos de duas aberturas aqui de programas da 10ª temporada que bombaram. Jeová, como sempre, nosso consultor para assuntos, né? A Jeová é o nosso consultor para assuntos históricos. Rapaz, onde é que cabe tudo bem, que ele tem que nem a gente assim, né? Uma cabeça grande, mas cabe muita coisa naquele HD dele, né, Roberto? Tudo, né, cara? Datas. Rapaz, é o historiador old school, aqueles dados antigos. Eu não sei de data, eu não sei. Pra mim, a história é o que aconteceu hoje comigo, que eu não lembro também, né? É o que eu tenho que contar mais tarde, quando chegar em casa. Essa é a história. Roberto, a gente tá com um tema muito bacana, né, cara? Assim, o espiritismo para além de Kardec, né? Para quem não sabe, o espiritismo ele é baseado, né? É uma doutrina, ele não nasceu com o intuito, com a pretensão de ser uma religião, né? Com as obras de Allan Kardec, né? Mas como é que está hoje o espiritismo? O que é o espiritismo de fato hoje, né? A gente vê que o espiritismo parece para nós. Nós que eu falo assim, nós e colocando no lugar dos nossos reconectados. A gente compreende que o espiritismo acabou indo para tantos lugares e o que é realmente influenciando tantas vertentes também, né? Isso parece também, já teve uma conversa muito bacana sobre o espiritismo com a Érica também, com o Newton. Então tem muita coisa sobre o espiritismo para quem quiser. Na época o presidente da federação. Perfeito. Então quem quiser também acompanhar um pouco sobre essa visão do espiritismo por diversas pessoas e o que também, como estão, a gente está com tempo no ar? 4 anos. São 4 anos, 10 temporadas. Então houve também uma evolução, né, de um convidado para outro. A gente viu que tinha coisas ali. A gente falou com a Érica, por exemplo, sobre o espiritismo e as religiões de matriz africana. Então o espiritismo parece ser uma doutrina em constante evolução e que não é assim estagnada, não é que eu acho que é o que a gente vai entender hoje também. Parou na época do Kardec, aqueles conceitos espíritas, eles pararam ali. Se a humanidade evolui lá, do lado de lá também houve essa evolução e os espíritas também acompanham, são perguntas que eu estou aqui muito curioso para saber. E para responder todas essas perguntas, ele que é o atual presidente da Federação Espírita, Gabriel Mamed, muito bem-vindo! Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, obrigado pelo convite e pela oportunidade. 10ª temporada, uau! Muita coisa, demais. Rapaz. Gabriel, tu veio só? Tem assim... Se eu vim... Sozinho? Sozinho. Tem sozinho. Ninguém... deve ter. Deve ter um monte de gente, atrás né? da gente. Manda um abraço para todo mundo aí, lados. porque eu acho que você, como espírita, Manda um abraço pra galera, né? A galera que a gente não consegue ver. Você tem uma relação mais próxima. Você tem uma relação mais íntima com eles. Quando nós estamos abrindo no Centro Espírita as nossas atividades, né? A gente sempre coloca que a gente dá boas-vindas a quem está no plano espiritual, né? Nossos irmãos, esses que nós não vimos, né, frequentemente, mas que sempre nos ajudam, né, nos intuem, né, e as pessoas que estão presentes lá fisicamente, né, então a gente dá boas-vindas tanto para o plano material como para o plano espiritual também, né, e eles estão com certeza aqui entre nós. Eu creio, tem muita, acho que assim, em relação a mim, o Bernardo sabe disso, tem muitos espíritos que ficam aqui comigo para aprender comigo. Eu não tenho nem dúvida disso. Essa questão da evolução. Ou então evoluir, né? Gabriel, para começar o nosso papo, primeiro eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Obrigado. Eu sei que seu tempo é corridíssimo. Agradecer também o pessoal da federação que fez esse intermédio com você, né? Na figura do Nazareno, queria agradecer muito o Nazareno, lá da federação, que fez essa ponte. Tá? Queria entender com você, Gabriel, para começar o nosso papo. O espiritismo chegou no Brasil por volta de 1886, se eu não me engano, no final do século XIX, né? Chega aqui no Brasil. Influenciou muitas outras religiões. Por exemplo, para quem não sabe,
Inclusive, o espiritismo influenciou e influencia até hoje religiões afro-brasileiras, como o caso da Umbanda, por exemplo, que é uma religião e várias vertentes de Umbanda que são essencialmente espíritas, né? Que são os livros adotados pela doutrina espírita são os livros adotados como base para essas religiões afro-brasileiras, né? E o espiritismo vem crescendo, a pátria espírita é o Brasil, né? Nem na França o espiritismo é tão forte e é visto como aqui no Brasil, como por alguns até como uma religião, né? O espiritismo hoje, ele vem se transformando em uma religião ou vocês, como federação, vêm segurando na ideia da doutrina? Nós temos, os números nem sempre são tão precisos, né? Mas nós temos cerca de 30% a 40% da população espírita do mundo, né? Digo que não são precisos porque nem sempre a gente consegue atingir aquele número exato, né? Mas como estimativa chega a 30%, 40% da população espírita, né? Isso dá um número bem considerável, entendendo isso de uma forma global, né? A doutrina, ela tem um tríplice aspecto, né? Filosofia, ciência e religião, né? A filosofia, Kardec trouxe um novo método, né? Um método para conversar com os espíritos e codificar uma doutrina que não é dele, né? A gente tem Kardec como essa referência, a gente tem Kardec como esse espírito elevado, iluminado, né? Que teve essa missão de trazer essa mensagem espírita, né? Do espiritismo para nós, né? Mas ele traz isso de uma maneira única, né? De uma forma que nós possamos compreender e através de um diálogo, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o que ele fez com os espíritos, né? Traz também uma forma de se conectar através de uma ciência, né? Tanto que Kardec sempre deixa claro para a gente que quando a ciência evolui, o espiritismo também evolui, porque nós acompanhamos os aspectos científicos, né? Então, a ideia da doutrina, ela é uma ideia que sempre será atual, ela sempre vai estar atual dentro da sua mensagem. O aspecto religioso da doutrina espírita, ela não é feito através de dogmas. O espiritismo não tem dogmas, né? Nós não temos ritos, nós não temos credos, né? Nós não temos aquele passo a passo. Mesmo que dentro dos centros espíritas tenham as suas rotinas, né? Mas não tem aquele dogma que nós seguimos, que nós temos como outras religiões têm. Como é o aspecto religioso da doutrina espírita? É o religarem. É o religar com o Pai, né? Religar com Deus. Então, nesse aspecto é que a doutrina espírita, ela tem uma vertente religiosa. Ela se entende como uma religião, não sendo uma religião das tradicionais, não é? E hoje em dia, o que a gente procura fazer dentro, né, trabalhar dentro das casas, é justamente aliar essa mensagem de Kardec com a mensagem do Cristo. É tanto que a Federação Espírita Brasileira hoje trabalha com um estudo, né, com um programa que é o mais novo da Federação Espírita, acho que não tem nem 5 anos esse programa, que é o Evangelho Redivivo, que é voltar às origens, né, da mensagem do Cristo, ligando com a mensagem de Kardec, com que Kardec codificou dentro da doutrina espírita. Deixa eu perguntar uma coisa, em relação até à própria história, né, da doutrina espírita, como ela, entre aspas, começou com a questão do kardecismo, como ela foi desenvolvendo, como a questão da espiritualidade, do espiritualismo, ele também perpassa a questão espírita, há críticas, há uma questão de construção também de Brasil, que o espiritismo, durante alguns anos, assim, alguns anos para cá, faz muito parte dessa história. E o que se critica muito, ou o que se visualiza muito aqui de fora do movimento espírita, é a questão de ser um movimento muito elitista. Quando ele atinge a comunidade, quando atinge a população, é de uma maneira muito de quem é superior e está fazendo a caridade, mas não há muito essa questão do acolhimento. Pelo menos é a visão que a gente tem, né? Do acolhimento enquanto, vamos, assim, da igualdade, parece muito uma coisa muito superior. Nós somos seres mais evoluídos porque a gente tem essa visão espiritualista, a gente tem essa coisa cristista e a gente vai ajudar as pessoas de forma muito assistencial.
houve também, dentro da construção das religiões de matriz africana no Brasil, de religiões que são puramente brasileiras, uma necessidade, muitas vezes, de se colocar como espíritas também, ou como espiritualistas muito ligados ao espiritismo para a questão de sobrevivência. Existe um preconceito muito grande. Existiu também essa questão do espiritismo tentar apartar essas religiões, ou seja, não somos isso. Então, em resumo, parece que é uma religião muito assistencialista e pouco agregadora. Como é que você visualiza isso? O que você tem a dizer para quem tem essa visão do espiritismo? A visão da Federação Espírita Brasileira e também da Federação Espírita do Estado do Ceará, eu acho que ela vai ao contrário do que possa se mostrar ou do que algumas pessoas entendem da doutrina espírita, né? O censo do IBGE, ele traz um dado que o percentual, né, a renda per capita do espírita, ela é elevada, né? Ela tem esse dado, isso é fato, está lá, você pode consultar, tá? Você vai ver. O espiritismo, né, Gabriel, ele é muito pautado em literaturas. E literaturas com uma linguagem que não é simples, né? Então, pouco acessível para o nível de escolaridade média do Brasil, né? Acho que isso naturalmente é uma autosseleção, né? A pessoa chega lá, não consegue... Não é uma coisa que você consegue aprender, por exemplo, oralmente, muitas vezes, né? É muito pautado em livros. Isso seleciona, isso vai naturalmente ali. A espiritualidade, ela não seleciona por renda. Sim. Não é? Sim. O entendimento de você ser espírita, de você se sentir religado com Deus através do espiritismo, né? De ter de ser médium, né? De ter esse intermédio, né? com o plano espiritual e o plano físico, certo? Isso não tem nenhuma base na questão de renda, de sexo, de classe, de qualquer outra coisa. Mas o preto, o pobre, os ditos excluídos, eles procuram desenvolver sua mediunidade em outras doutrinas que não é espírita. Não acredito que seja dessa forma, não, certo? Eu acredito que as casas, os centros espíritas, eles estão abertos para acolher qualquer pessoa que se sinta à vontade para entender, para compreender e seguir os aspectos da doutrina espírita. Que existe esse discurso de que é inclusivo, ele mas o que se vê de fato é que não, assim, pelo menos eu acredito que as pessoas não se sentem tão acolhidas. É porque quando a gente Porque as pessoas procuram, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé e outras religiões, e não o centro espírita para desenvolverem a sua mediunidade. Sobretudo, pessoas que têm uma questão de classe muito definida, de preconceito já muito sofrido na vida, geralmente procuram outras religiões para desenvolver a sua mediunidade e não o espiritismo. Aí eu acho que elas procuram sim, certo? O que é que acontece? Quando nós estamos olhando, vamos olhar para o nosso estado, certo? Ou pelo menos fazer um recorte menor, tá? Vamos olhar para a nossa cidade, Fortaleza, certo? Você tem centros espíritas espalhados por diversos bairros da região, certo? Se você tem um centro espírita, nós estamos aqui na Aldeota, não é? Se você tem um centro espírita na Aldeota, a renda per capita da região, ela é maior, certo? Então, é mais provável... Só provável, certo? Que algumas pessoas que vão procurar, o público que vão procurar esse centro espírita aqui, ele vai ter uma renda per capita maior, certo? Mas o centro espírita lá no Conjunto Palmeiras, certo? Que é um bairro que tem uma renda per capita menor, certo? Ele também vai atrair um público, ele também vai atrair aquelas pessoas que queiram conhecer o espiritismo, certo? E dentro de uma comparação de renda, só de renda, certo? Só de renda, né? O Conjunto Palmeiras tem, e o Conjunto Palmeiras poderia ser qualquer outro centro espírita, porque nós fizemos uma atividade agora, eu estou vivo aqui na cabeça com o Conjunto Palmeiras, certo? Mas ali vai ter uma renda per capita menor. E aquela pessoa, ela procura a casa espírita, né, dentro da sua necessidade, certo? Dentro da sua curiosidade, ou porque está passando por uma necessidade, ou porque está passando por uma dificuldade, e ali ela vai se conectar com aquela casa, certo? Qual é o acesso que ela vai ter no Centro Espírita na Aldeota e no Centro Espírita no Conjunto Palmeiras? O mesmo. E o estudo...
Sim. O espiritual mesmo. O mesmo. É que a gente O mesmo, vamos colocar assim, certo? O mesmo no sentido de que os espíritos que ajudam, né, que orientam, que coordenam o trabalho espiritual do Centro Espírita na Aldeota, certo? Eles não são mais evoluídos do que o do Centro Espírita do Conjunto Palmeiras. Essa visão, não, né? Assim, de jeito que reproduz nenhum. muitas coisas elitistas. Isso não. Da questão da cura, por exemplo, da medicina. Sempre é um médico alemão, um médico... Você nunca, assim, sempre parece uma coisa meio... que você não tem um acesso de falar com o igual, ou de ter uma linguagem mais fácil para quem busca esse atendimento. Eu estou falando de uma visão daqui, né? Fora. De quem não é espírita. Kardec, ele tem uma máxima, né, dentro do espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Não é nem fora do espiritismo, não é fora da caridade não há salvação, certo? Se a gente olha historicamente o movimento espírita, certo? Ele pega essa mensagem e coloca isso dentro do centro espírita de forma a conduzir muito dos trabalhos sociais das casas. Certo? Então, como é que essa caridade ela foi sendo construída historicamente? Através dos sopões, através das cestas básicas, através da distribuição, não é? Desses artigos, dessas necessidades para populações mais carentes. Né? Que o Centro Espírita abria, né, as portas para atender essa população. Certo? Isso faz ainda parte da rotina de muitas casas, certo? Muitas casas trabalham isso. Só que, se a gente olha de 40 anos para cá, certo? Nós temos a consolidação dos estudos da parte científica do espiritismo, né, dentro do movimento, através dos estudos do ensino sistemático da doutrina espírita, do ensino aprofundado da doutrina espírita, do ensino das obras básicas, do Evangelho Redivivo. Então, as casas, elas aos poucos, elas foram entendendo que elas precisavam equilibrar a parte da caridade com a parte do conhecimento da doutrina. Porque você só consegue realizar essa caridade, né, atingindo realmente o objetivo dela se você conhecer a doutrina. E aí entra naquele aspecto que você estava colocando em relação ao estudo. E aí se pede o estudo dentro das casas para que se conheça a doutrina. Mas nós temos pessoas que têm a dificuldade do estudo por uma questão social, cultural, certo? Essas pessoas, elas não estão fora do espiritismo. Elas não estão impedidas ou dificultadas de frequentar. Porque a mediunidade, por exemplo, ela não vai escolher se você é um doutor ou se você não conseguiu, por uma situação cultural social, terminar o ensino médio, certo? A questão moral da pessoa, ela muitas vezes ela vai ser mais determinante do que a questão puramente do estudo. O estudo é importante dentro da doutrina, é fundamental. Tanto é que todas as casas, elas têm seu dia de estudo. Né? Elas acompanham as orientações da Federação Espírita Brasileira para que aquela pessoa ela possa se instruir mais e realizar o seu trabalho dentro da casa. Né? Gabriel, você falou, né, em evangelização e tudo mais. O Espiritismo, desde sua fundação, vou chamar fundação, desde sua decodificação, né? Ou codificação. Desde sua codificação, ela se posicionou sempre com maneira cristã, né? Vamos lá, o cristianismo é uma das 10.000 religiões do mundo e nem a maior né? Então, por exemplo, ela se colocar como uma religião, ela trazer a verdade, a luz da espiritualidade para a humanidade, trazendo uma visão cristã, para mim, parece estranho. Né? Então, um budista, ele tem que se catequizar lá em cima para poder ser um espírito de luz. Um hinduísta, ele tem que reconhecer Jesus, ele não vai reconhecer Jesus. Né? Um africano, ele tem que reconhecer Jesus como seu salvador, isso não vai acontecer. Ele não deixa de ser evoluído. Né? Então, essa é a pergunta. Vocês, mesmo assumindo uma posição cristã, vocês assumem que o cristianismo também, vocês têm essa consciência de que o cristianismo pode não ser a verdade? Jesus pode não ser o Salvador?
Ou ele pode ser apenas um cara muito evoluído que veio para cá, que ensinou, fez o papel dele, né? Então, assim, mas o espiritismo, ele realmente assume o cristianismo como a mais pura verdade da espiritualidade, ou não? Ele simplesmente entende que são preceitos bons e que devem ser seguidos como exemplo. Ou não, ele é cristão. E onde é que ficam essas outras culturas que não reconhecem Cristo como seu Salvador e como... O espiritismo, ele se entende sim como cristão, né? Ele tem o Cristo como uma figura muito importante, né? Para o seu entendimento enquanto religião, enquanto ciência, enquanto filosofia, né? A gente acredita, dentro do nosso entendimento, né, que Jesus foi o espírito mais elevado que encarnou, né, na Terra, né, que trouxe essa mensagem, né, uma mensagem que agrega, não é uma mensagem... Jesus, ele não tem o papel aqui de fundar uma religião. Sim. Não é? Ele não fundou nem o catolicismo. Justamente. Né? Então, assim, o Jesus para nós... Jesus Cristo não fundou nem o cristianismo. Né? Justamente. Não é? Então, o cristianismo assim, não é de Cristo. Justo. Né? Então, quando ele chega, a primeira mensagem dele, ele deixa bem claro que ele chega para como que ele chama? As ovelhas desgarradas da casa de Israel. Né? E aí, depois ele amplia com os apóstolos, né, com seus discípulos, seus apóstolos, toda essa mensagem se difunde para todo o mundo. Né? Não na ideia de se criar uma religião, mas de se mostrar uma forma de religar com Deus, né? Uma forma de vivenciar uma espiritualidade. Certo? Quando Kardec codifica a mensagem, né, espírita, quando ele traz, amplia essa visão do Cristo, né, essa mensagem do Cristo, e dá o nome de espiritismo, né, de espírita, né, que a ideia de espiritualidade, ela já existia anteriormente, né, ela não é criada por Kardec. Sim, né? Sim. A palavra espírito, ela é cunhada por Kardec para que a gente entenda, né, para que a gente compreenda que ali estava chegando uma nova revelação, estava chegando uma nova forma de se religar. Né? Isso não quer dizer que a única forma de religar seja através dessa mensagem. Né? Isso não quer colocar que a única forma de você alcançar a sua salvação seja através dessa mensagem. Porque senão Kardec teria dito para nós que só quem está salvo é quem está dentro do espiritismo. E ele coloca a caridade, ele coloca o amor ao próximo, ele coloca o respeito às diferenças. Eu digo assim, Gabriel, porque é o seguinte, ó, o espiritismo, ele é a base de muito estudo. Aliás, a maioria dos estudos de espiritualidade. Ele é a base, a literatura espírita é a base, né? Então, você joga lá no Pai Google... espiritualidade, eu acho que é a primeira coisa. Livro sobre espiritualidade. Vai sair ali lá, temas espíritas. Né? E assim, o que eu entendo como estranho é assumir uma vertente, uma ideologia de crença religiosa. Entendeu? Se eu estou falando sobre espiritualidade, é algo muito maior do que a religião. Que eu acho que o espiritismo é um negócio bem maior do que uma religião. Né? Aí eu estou assumindo uma verdade religiosa. Né? Então vocês, por exemplo, vocês recebem lá os espíritos que se apresentam com arquétipos, roupagens budistas, sim, indianas. Sim. Eu acredito que eles falam de Jesus. Sim, por que não? Aí me parece estranho. Aí me parece estranho. Mas ele vai falar de Bhagavad Gita, de Shiva. Mas a mensagem é única. A mensagem é única. Qual é a mensagem deles? A mensagem de um amor? De um amor de um Deus único? Sim. O Deus é único. O Deus é o mesmo, independente da religião. Se a gente fala de católico, protestante, evangélico, sobre a figura específica de Jesus, por exemplo. Você fala sobre a figura específica de... O que a gente compreende é que Deus, ele muda de nome, mas assim, a base, a essência é a mesma. O que a gente está falando é do cristianismo em si, dessa figura de Jesus Cristo. Por exemplo, um hindu ou um muçulmano, quando ele desencarna, ele vira automaticamente cristão?
Ele vira espírito, ele volta a ser espírito. Tudo bem, mas aí ele volta para cá e ele se manifesta mediunicamente e vai falar de Cristo, ele tendo a última encarnação dele inteiro como muçulmano ou como um judeu. Ele vai ter a compreensão. Plano espiritual, não existe religiões. Não é? Quando a gente fala dessa relação entre um plano físico e o plano espiritual, no plano espiritual não existe religiões. Não existe aquele local onde você vai ter o espírita católico, o espírita umbandista, o espírita budista. Não existe isso. Existem espíritas. Espíritas com um único entendimento. Certo? O espiritismo ele entende o Cristo como um governador planetário, como aquele guia planetário, como aquele que é o espírito mais evoluído que comanda todos os destinos. Né, que traz essa mensagem para nós como uma mensagem única. Mas ele também se vale, Deus também se vale de espíritos outros, né, evoluídos também, para trazer a sua mensagem de formas diferentes, né, de forma a abranger aquele entendimento. Né? Então, a ideia de um Deus único, por exemplo, ela não foi uma ideia que foi aceita logo de cara por todos. Né? Quando você olha a evolução da humanidade, né, o culto a vários deuses, né, o politeísmo, ele era a tônica em muitas das primeiras populações, né, dos primeiros povos. Certo? Só com o tempo é que se vem uma ideia de um Deus único, né, aonde essa mensagem ela vai servir para todos. Né? Então, nós mesmos chegamos aqui ao entendimento. O Cristo não veio fundar nenhuma religião. Uhum. Mas quer dizer que independente da religião da pessoa, todo ser vivente, quando desencarna, chega lá e descobre que Jesus Cristo é o grande regente, governador universal. Sim, sim. E que passou a vida toda cultuando errado. Não. Por que cultuando errado? Assim, por não acreditar ou por achar que existiam outras figuras que governavam mesmo a sua espiritualidade. Não. Nada se perde, tudo se soma. Se um católico acredita no Papa, se ele chega lá e o Papa não é a figura central, ele vai estar condenado? De jeito maneira. O que faz uma pessoa, o que determina que uma pessoa ela possa realmente ter cumprido o seu papel, ela possa ter realmente cumprido com o seu papel como, se não quer chamar de cristão ou de se religar a Deus, é o que ele faz aqui com o seu aspecto moral, espiritual. É a sua reforma, é o seu processo de melhoramento. É como eu lido com o próximo, o meu respeito a você, o respeito às diferenças. Então a mensagem é de amor. Qualquer dessas religiões, qualquer dessas formas de se religar, ela vai ter o mesmo objetivo. Seja os irmãos umbandistas, seja os católicos, seja os evangélicos, seja os budistas. A ação precede a sua crença. O mais importante é como você vive. O mais importante é como você vive. Eu vou chamar rapidinho o intervalo aqui, porque a gente já estourou. Mas vamos ficar no mesmo assunto. A gente vai tocando aqui e aí a gente vai cortar aqui. Fica aí que o papo tá bom. Então, um intervalinho pequenininho. A gente volta com o mesmo assunto. Fica aí. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Hoje falando do espiritismo para além de Kardec com o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, Gabriel Mamed. Antes de eu cortar vocês... Gentileza, o Gabriel, um amor, tá aqui. Muito obrigado, Gabriel. Só em aguentar a gente, ele já mostra a evolução em aguentar a gente, né, Roberto? Gabriel, antes de ir pro intervalo, a gente estava com um papo muito bacana. A gente tem muita coisa para falar, então não queria voltar esse assunto muito, né? Mas eu queria evoluir um pouco nesse assunto para a gente emendar, como disse a emendar com outro, né? E sempre deixando claro, mas é porque não fez, porque não deixou o convidado falar, porque tinha tanta pergunta. A gente só tem 50 minutos, então se quiser saber mais, vai na rede federação, vai na federação. Gabriel, tá? Gabriel, vamos lá. Alguns centros espíritas, né? Não sei se você vai me dizer se é coisa do passado ou se houve essa evolução.
eles tinham não tem uma palavra bonita para falar. Eu acredito que pela sua postura como presidente da federação, era um posicionamento muito individual do centro. Eu estou vendo que você tem uma mentalidade bem diferente do que se via, né? Queriam catequizar espíritos que se apresentam com a roupagem, por exemplo, diferente de médicos, né, de pintores famosos, desse tipo de coisa. Se apresentavam como pretos velhos, como caboclos, né, honrando a sua última roupagem, ou então talvez uma linha espiritual, ou linha de trabalho espiritual. Né? Então, não, se você não tem um português bonito, você não é evoluído. Se você ainda está preso na roupagem de um escravo, é porque você ainda não evoluiu. Né? Evoluiu essa consciência espírita? Ou você acha que não? Ainda tem muitos centros, ou essa é a posição da federação? Evoluiu bastante, certo? Nós não temos, dentro dos nossos trabalhos, certo? Principalmente os mediúnicos, né, que é quando nós temos esses contatos, né, com esses espíritos de diversas, que se reconhecem, né, no plano espiritual, ainda como católicos, como bandistas, como budistas, né? Nós temos os nossos trabalhos abertos para qualquer desses espíritos, para qualquer dessa forma de entendimento, né? Então, o próprio trabalho das casas espíritas, elas não têm uma seleção, vamos colocar dessa forma, né? De dizer que só entra quem se entender como espírita e espírita kardecista. Não. Então, nós temos lá aquela pessoa que é simpatizante do espiritismo, que gosta de ir para escutar um evangelho, para conversar sobre o evangelho, para dialogar, porque dentro das casas espíritas, né, o que nós fazemos é um diálogo, é uma mesa, como nós estamos conversando aqui. Uhum. Né? É feita uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ou mesmo de uma obra do Novo Testamento, né? Do Velho, e ali é feita uma consideração, é feito um comentário e nós estamos aqui conversando. Então ali tem pessoas que se entendem ainda como católicos, como evangélicos, como bandistas. Né? Então não tem não tem essa a casa não está fechada, a porta não está fechada para aquele que não se entende ainda como espírita. Kardec falava para a gente que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro da religião. Por quê? Porque não é uma forma de dogma. Nós não estamos ali para cumprir nenhum dogma. Não existe. Não foi colocado pelos espíritos, não foi dado pelos espíritos que você teria que ir para o centro espírita vestindo roupa tal, com ornamento tal, que teria que ter dentro da casa a figura X, a figura de Kardec. Né? Então, isso não tem. Por quê? Porque dentro da casa espírita, nós precisamos abraçar e receber todos aqueles que queiram receber essa mensagem, né? Que queiram conhecer a mensagem espírita. Mas eu posso, então, frequentar a Igreja Católica e frequentar o Espiritismo? Pode. Pode. Não só pode, como tem. Gabriel, mas e tem muitos que fazem isso. O bandistas também. Sabe? A gente tem que criar, quebrar com essa história, né? Com esse conceito ou preconceito criado, né? De que são apartados, sabe? Todos nós lidamos com a mesma essência, que é o espírito. Sim. Gabriel, me diz uma coisa, vamos lá, falando um pouquinho, voltando aqui um pouco no tempo, tá? Da fundação do espiritismo, da formatação do espiritismo. Me corrija se eu estiver errado. O espiritismo ele nasceu através dos fenômenos de mesas girantes na França, na Europa, né? Então, onde tinham aqueles fenômenos, onde até a burguesia europeia se juntava para ali ser uma diversão, ser um entretenimento, né? E Kardec fez teve um posicionamento científico, né, estudioso, para poder codificar isso. Ou sistematizar isso. Através de 3 médiuns. 2 crianças e uma já adulta. Né? Já adulta. Hoje, seria possível uma mensagem ser levada em consideração de 2 crianças, né?
Por exemplo, hoje você vê muito comentário de alguns espirituais dizendo assim, o hospital mental da Messejana tá cheio de médium bom, né? Que não tem nada de doido, né? De doido não tem nada. De doido não tem nada. Hoje, se viessem 3 crianças hoje falando boas novas, ó, vamos lá, vamos subir um degrau aqui na espiritualidade. A espiritualidade deu uma degustação para vocês, que era até onde a consciência de vocês alcançava. Vamos subir mais um degrau na espiritualidade. Seria levado a sério ou estaria no hospital mental? Olha, o contexto histórico para que o espiritismo, né, ele seja entendido como uma doutrina, né, para que ele seja recebido através dos espíritos, né, ele tinha um momento onde nós, como humanidade, tínhamos saído de uma época de caos, né, de uma idade média ali muito cruel, né, onde o entendimento de religião era muito ligado ao Estado, né? O Estado, aquele entendimento ali, ele estava muito forte, né? Muito imbricado, certo? E uma nova forma de sociedade ali começava a nascer através da razão, né? Para que essa mensagem chegasse, certo? No primeiro momento, precisava ser chamado, precisava ter um fenômeno, algo que os espíritos dissessem assim, ó, nós estamos aqui, nós existimos de fato. Como em outras religiões, né? Tinham médiuns que durante sua incorporação pisavam em vidro e não se machucavam, para mostrar o fenômeno para que fossem... Isso. E aí as mesas foram, né, o objeto escolhido pelos espíritos para chamar a atenção dessa sociedade, né? Dessa relação entre esse mundo material e esse mundo espiritual. Então, o fenômeno naquela época era muito... era um espetáculo. Aquilo ali ia para o teatro, ia para a sociedade burguesa, né, da época, ia chamando a atenção daquele fato, porque precisava também chamar a atenção de determinadas pessoas, né, para que essa mensagem ela chegasse. E um deles era o professor, né, Hipólito Leon de Nizar Rivaio, né, que é pseudônimo, né, que assume o pseudônimo depois de Allan Kardec, né, que no primeiro momento até não acredita naqueles fenômenos, né, e depois, convidado por um amigo, né, ele compreende que aquele fenômeno ali por trás tem algo inteligente. E dali ele começa realmente a trazer como eu chamo, meu Deus, a ser um espetáculo, né? A frivolidade, né? A ser perguntas frívolas, mas ele começa realmente a entender que aquilo ali tinha um conceito por trás e eles queriam trazer aquela mensagem, e ele foi como sistematizador, ele foi o codificador. Com o tempo que o espiritismo foi avançando, o Pentateuco, né, a base da doutrina espírita, né, os 5 livros que são base da doutrina espírita, né, chegam até nós, né, os espíritas começam a estudar, começam a conhecer essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Obras subsidiárias também chegam para ajudar, para colaborar nesse entendimento, né? Já não precisava mais desses fenômenos, já não era mais necessário que uma mesa levantasse aqui e começasse a ir para um lado, a ir para outro. O fenômeno já não era mais necessário. O fenômeno foi para chamar uma atenção no momento, para ter essa atenção. Mas da mesma forma que tudo tem um momento, um preparo, eu acredito muito que aí é a minha opinião minha, tá? Que a espiritualidade ela vai nos dando gotas de conhecimento até onde a gente alcança, até onde aquela sociedade naquele momento temporal alcança, né? Então, mesas girantes, alguns fenômenos, isso acontece também em outras vertentes religiosas, onde os médiuns tinham que provar que não era charlatão através de fenômenos, né, físicos e tudo mais. Você acha que a espiritualidade ainda está nos dando gotas de conhecimento? Ou seja, você acredita como médium, como estudioso, né? Que daqui a 20 anos a gente vai olhar para os livros, para a literatura espírita de hoje e falar assim, evoluímos muito. Sim. O espiritismo é essencialmente progressista, né? Então ele progride com o avançar da ciência, com o entendimento da ciência, com o entendimento da filosofia.
Então, à medida em que o conceito vai se ampliando, o Espiritismo também amplia o seu conceito. A base continua sendo a mesma. A base não muda. A ideia dessa relação entre o mundo material e o mundo espiritual e como acontece isso, ela continua sendo a mesma. Mas o Espiritismo, sendo progressista, ele vai sim, à medida em que a ciência vai descobrindo novas formas de matéria, por exemplo. O Espiritismo também vai entendendo, vai compreendendo aquilo. Né? E aí vai havendo essa evolução. Então, o Espiritismo nunca vai deixar de conhecer mais, de aprender mais. Por isso que o estudo... É uma doutrina em movimento. Né? É uma doutrina em movimento, ela é viva. Ela não é uma doutrina estanque, parada. A gente falou no começo, inclusive, continuando nesse assunto, a gente falou no começo sobre espiritismo além de Kardec, que o espiritismo é uma doutrina que evolui. Então, espiritismo para além de Kardec. O que é que se você pudesse citar algumas coisas práticas que mudaram do tempo de Kardec para cá, você estaria o quê dentro da doutrina? Uau! Sendo prático, né? Tem aí a gente continuando, vamos lá. A gente continuando na mediunidade, né? Nas reuniões mediúnicas, nos efeitos físicos, né? Hoje em dia, por exemplo, dentro de uma casa espírita, você não tem mais uma mesa que sobe, que gira, você não tem um objeto que vá para um lado, que vai para o outro, certo? As primeiras mensagens, Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos, né, que no primeiro momento, como é que os espíritos se comunicavam? Através de batidas. Né? Então, a mesa batia, uma batida era sim, 2 batidas era não, por exemplo, era feita uma pergunta, os espíritos... Então, o código Morse era o código morte. O código, mais ou menos... Foi bom, né? Foi excelente. Foi. Tá, eu vou melhorar. Foi ótimo. Ok. Eu sou convidado, né? Então foi ótimo, foi maravilhoso. Foi que eu acho, assim, fazendo uma comparação, uma má comparação, é o mesmo princípio de um oráculo. É um oráculo. É um oráculo. Sócrates chegava no oráculo de Delfos, né, e conversava com quem? Com os espíritos. Sim. Não é? A relação dele ali com a espiritualidade já era anterior, né? Então, no primeiro momento que essas batidas elas eram a forma de comunicação, os espíritos mesmos chegam para Kardec e diz, olha, não precisa mais da batida, o fenômeno já chamamos a atenção. Então agora vamos fazer o seguinte, pega uma cestinha, pega um papel, pega uma caneta, coloca só a mão. Dali, a mensagem chegava. Depois ele começou a trazer a mensagem através de um médium, de um intermediário. Então, ali estava um papel, estava uma caneta, o médium chegava através de um transe mediúnico, através de um espírito amigo, né, benfeitor, certo? Ele chegava e dava a mensagem. Essas reuniões, num primeiro momento, elas eram até abertas, né? As pessoas chegavam, aquilo era um espetáculo também, né? As pessoas chegavam e vinham. Hoje em dia, para você entrar no centro espírita, você não tem isso. Então, desse tempo de Kardec para cá, por exemplo, o entendimento de mediunidade, o entendimento das reuniões mediúnicas, elas mudaram. Então, hoje, nós não temos mais aquilo como um espetáculo, não precisa mais chamar a atenção. Né? Então, as nossas reuniões, elas são fechadas, elas são para as pessoas que estudaram o espiritismo, que compreendem a seriedade, elas têm um propósito, o propósito é de amor, é de ajudar o próximo, seja eles encarnados ou desencarnados, seja ele no plano material ou no plano espiritual. Então, quem chega dentro dessas reuniões, né, os espíritos que chegam nessa reunião pedindo ajuda, eles vão ser ajudados dentro de um ambiente controlado. Não é mais um ambiente aberto. Não está mais no teatro. Não está mais para a população, para quem quiser. Não é mais chegar quase e ver um o espetáculo circense. Né? Então, respondendo à pergunta, né, se você olha a relação da mediunidade, né, do tempo de Kardec para hoje, né, o fenômeno, o espetáculo, para hoje um estudo sério, né, com base doutrinária, tem uma mudança significativa e hoje não precisa mais uma mesa ou o microfone está caindo. Olha aí. Tá gente, vendo? olha, contextualizando. O meu microfone caiu, eu acabei de compreender que foi um pito que eu levei da espiritualidade. Foi um carão, cala a boca. Cala a boca. Agora eu fiquei, vou te falar um negócio, eu fiquei extremamente positivamente surpreso. Né? Eu fui assistir esse no período do carnaval desse ano,
porque esse programa vai ao ar bem depois do Carnaval. O Nosso Lar 2. Eu gostei muito, né? Acho que claro, eles fizeram o máximo que eles podiam fazer com as, né, limitações de verba, talvez, né? Mas crianças, então, vão ao cinema brasileiro, assistam filmes brasileiros. Fantástico. Por favor, fantástico, né? Você imagina, cara, se fosse no estúdio, né? Se nós tivéssemos essa valorização do cinema brasileiro, aquilo ali ia virar né, Oscar. Mas vamos lá. Fui assistir e fiquei positivamente surpreso do seguinte. Um discurso que eu ouvia muito de muitos espíritas era: todos que estão aqui são sofredores, mataram um bocado de gente, todos nós somos pecadores. Aqui, né, todo mundo estava na merda, todo mundo junto, né? Aqui enquanto encarnados. Enquanto encarnados. Umbral é aqui. Umbral é aqui. Aí, o que acontece? Quando eu vi o Nosso Lado, eu fiquei positivamente surpreso, porque ele apresenta uma outra história. Ele apresenta missionários, pessoas que estão já em processo evolutivo bem adiantado, que vêm com missão. Ou seja, que nem todo mundo está aqui, ex-assassino, ex-não sei o quê, não sei o quê. Você pode até ter sido em algum lugar muito lá atrás, mas está em outra consciência, né? Esse foi o primeiro fato. E o segundo fato, que eu também gostei muito do filme, foi o seguinte: o cara pegou missionários que lá no Nosso Lar, eles já estavam num processo evolutivo bem legal, botaram numa consciência humana de novo. Reencarnar essa galera. E quando coloca nesse mundo de dor, medo, culpa, raiva, ego, até os espíritos mais evoluídos caem, né? Então, cara, Gabriel, tu não achou sacanagem a reencarnação, não, bicho? Faz a gente esquecer da evolução que pouco obtivemos para jogar aqui de novo. Para evoluir. Não é... A reencarnação é uma dádiva divina. Rapaz, eu não quero não, Gabriel. Olha, mas é optativo. É o amor de Deus. Espero que seja a última. Eu diria que é o amor de Deus em ação. Por quê? Você imagina que se nós não tivéssemos reencarnação, você comete um erro nessa vida, você estaria condenado a um inferno eterno? Mas tu acredita? Você já imaginou? Eterno, nem inferno eu acredito. Mas nós sabemos que de algumas vertentes religiosas acreditam que se você fizer sua única vida, né, for boa, se você fizer alguma coisa boa, ou pelo menos não fizer nada de errado, você está eternamente no céu. Ali você não tem nada para fazer. Certo? Ou você fez alguma coisa errada, você vai estar numa região, vamos dizer numa região então, né, que para os espíritas, né, uma dessas regiões é o umbral, né, que você citou, sim, certo? E para outras entendem como inferno. Estaria eternamente condenado a sofrer, certo? O que é a reencarnação? É a possibilidade de voltar e refazer aquilo que você errou. Só que você está falando você de uma obra, está falando de uma obra psicografada por Chico Xavier, né? Chico Xavier. Para mim, um dos caras mais fantásticos, né? Então, vamos lá. Isso como estudioso da religião, tá? Não estou nem levando em consideração a doutrina, falando como estudioso da religião, cientista da religião, cara fantástico, cara de uma veracidade, né? Ele é inquestionável até por outros estudiosos de outras religiões, né? Mas vamos lá. O cara psicografou. Os mensageiros, o cara não estava no umbral. Ele já estava no período evolutivo, de evolução, já que, né? E veio em missão. Ele reencarnou em missão e caiu. Pra que mexer no que tá quieto, bicho? O cara já tá lá evoluído, cara. Porque se a gente não mexe no que tá quieto, a gente estagna. A gente para, a gente não evolui. Deus nos criou como espírito para nós evoluirmos. Chegamos até Deus? Não. Mas para nós sermos espíritos evoluídos. Esse melhoramento nós fazemos aqui. Aqui é a nossa escola. A analogia que o Espiritismo faz, mais comum para isso, é um ano. É o estudo escolar. É um ano escolar. Né? Você tem um ano para aprender aquela matéria. Se ao final do ano você não aprende aquela matéria, você ainda tem uma chance de recuperar. Mas se você não recupera, você volta para o início daquele ano. Você retrograde? Não sei se eu falei certo. Né? Você retroage? Não.
você não retroage. Mas você, daquele ponto onde você estava, você tem a oportunidade de voltar e aprender novamente. Esses espíritos que voltam, né, nos Missionários da Luz, né, Mensageiros, desculpa, Missionários já é outro livro, né, nos Mensageiros, certo? Eles são espíritos que tiveram a sua oportunidade, né, alguns acertaram, outros não. Alguns concluíram todo o seu planejamento, outros erraram em alguns, não conseguiram cumprir todo o planejamento e tem a oportunidade de voltar novamente e fazer diferente e acertar naquilo que foi planejado. Certo? Então, aqui é como se fosse a escola. Aqui nós estamos aprendendo. Né? No plano espiritual, nós nos esclarecemos. Né? No plano espiritual, nós entendemos qual é essas nossas provas, essas nossas expiações, essas nossas missões, certo? E aqui nós vamos colocar em prática. Se não tivéssemos a reencarnação, se nós não tivéssemos a possibilidade de reencarnar e aprender novamente e fazer com que dê certo, a gente estaria dentro de determinadas visões religiosas, estagnados, parados. Mas nem todo mundo está aqui para pagar, não, né? Condenados. Nem todo mundo está aqui. Nem todo mundo está aqui para pagar. E quando a gente paga com amor. A gente paga para quê? Para aprender a se relacionar com o próximo. Para que melhor do que isso? Quando a gente entende que essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual, que esse amor que ele tem por nós é para que nós aprendemos a nos amarmos, não foi isso que ele nos diz? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então, te ama, né? Faz o teu movimento de reforma, de conhecer, de conhece-te a ti mesmo, né? E depois ajuda quem está no teu redor. É para isso, nós não estamos ilhados. Nós estamos aqui convivendo em uma sociedade, em uma comunidade, para justamente poder evoluir. Agora tem um... Roberto, vamos ver se essa parte aqui evolui de Kardec para cá. Até porque eu já li algumas literaturas espíritas, eu não li, se eu li, passou em branco. Qual é o entendimento do espiritismo em relação à vida em outros planetas? A reencarnação, só no entendimento espírita hoje, só pode ser aqui? E se há mensageiros com roupagens não humanas? Gostei das roupagens não humanas. Vamos por partes. Faz a primeira pergunta de novo. Qual é o entendimento do espiritismo em relação à vida em outros planetas? Sim, e só reencarna aqui? Sim, existe vidas em outros planetas, né? Existe a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, os mundos, eles têm, sim, seus espíritos, né? Vivendo neles, né? Claro que cada planeta ele vai ter um propósito, uma finalidade. Seu gradial consciencial, né? Seu grau de evolução, né? Pode ter como na Terra, né? Que nós didaticamente para o espiritismo, né? Nós estamos em uma transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, certo? Então podem ter planetas parecidos, né? iguais ao nosso, podem ter planetas ainda em formação, certo? E tem, né? Planetas que têm espíritos mais evoluídos, né? A próxima. Vocês já se apresentam nos centros espíritas, nas reuniões espíritas mediúnicas, já espíritos com esse grau de evolução que dizem que estão vindo trazer uma mensagem, por exemplo, de outros planetas? Sim, mas quem geralmente se comunica aqui são os que estão ainda com a tarefa de reencarnar na Terra, que estão ainda com a tarefa de fazer com que este globo evolua, com este planeta evolua, né? Então, os espíritos que hoje, né, se conectam conosco, né, porque o espiritismo ele compreende que existem cidades, né, espirituais que estão ao nosso plano, né, ao plano espiritual, e que há essa relação, é de onde nós viemos, né? O Mensageiros fala, né? Traz essa mensagem, né? Dessa cidade espiritual, nosso lar como uma cidade espiritual, né? Que os espíritos se esclarecem, né? Esclarecem da sua tarefa e aqui vem para colocar em prática, né? Agora, fala qual é a outra que eu esqueci. A outra pergunta. Se por exemplo, esses
espíritos que desencarnaram em orbes mais evoluídas, em planetas mais evoluídos. Eles podem se se tiver uma utilidade para a sua mensagem. Já aconteceu? Certo? Sim. Se for útil, sim. Se tiver uma utilidade, sim, eles podem vir. Claro, e se for permitido. Vai ter Bilu. Que é Bilu, Roberto? Sabe, nunca ouviu falar do ET Bilu, não? Claro que não, Roberto. Quem é Bilu? As pessoas entenderam. ET Bilu é uma... Acabamos nosso tempo, o papo é bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso é uma simpatia. Muito obrigado. Quero mandar um beijão aqui a toda a comunidade espírita aqui no estado do Ceará. Um beijão aqui para todo mundo da Federação Espírita. Tá? Muito obrigado, Gabriel. Isso é uma simpatia. Você fala de Se quiser saber mais, enfim, o papo aqui duraria. Vai estar aqui no rodapézinho. Pode procurar a federação, você conversa, podem ir lá, né? A federação fica ali na Princesa Isabel 255, né? Nós estamos lá. E me permita só o Instagram da federação. Claro. Vai aparecer aqui. Pronto, @FEC Oficial, né? O Instagram da federação. FEC, é FEEC Oficial. Isso, @FEC Oficial. Quem quiser conhecer mais. A gente acaba aqui no tempo, né? Deixando algumas pontas soltas, né? Sempre acontece Nunca isso, vai né? fechar. Mas a graça é essa. Fomentar essa curiosidade, fomentar essa discussão e a pessoa poder se aprofundar procurando direto a federação. É o que o pessoal diz, porque Bernardo é muito rápido, você não se aprofundar, gente, são 50 minutos de programa. Então não dá, né? Se a gente fosse mergulhar em cada tempo que a gente falar aqui, era 7 programas para falar de um tema só, não dá. Então a gente fala assim, a questão do programa é dar luz sobre aquele tema. Olha, esses questionamentos são feitos, foram respondidos da melhor forma possível. Quer saber mais? Procura. Quem sabe falar. Né, não? Obrigado, meu irmão. Muito obrigado de verdade. Muito obrigado por ter Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Nos reconectamos. Muito obrigado a você que recebeu a gente mais uma vez em seu lar. Muito, muito obrigado. Um beijão da Reconnect. Até a próxima semana. Mas eu quero marcar pra ela falar com o ET mesmo. Vai ter Bilu, cara. Tu não tá entendendo a referência da